ISV Sounds. Eu quero pedir aos irmãos para abrirmos a palavra no livro de João, no capítulo de número 5. A gente vai ler até o versículo 18. João 5, 1 até 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, eu recebi já a oração para que todos pudessem ouvir a tua voz. E agora eu oro de novo, Pai, para te pedir: ilumina nesse momento as nossas mentes, Pai. Eu que estou falando, aqueles que estão ouvindo, Deus, que sejamos todos num só espírito, com sede de Deus, com fome da tua palavra, e que a palavra venha como espada, Deus, falando ao nosso coração, discernindo alma, espírito, todas as situações dentro de nós, falando à igreja com liberdade daquilo que tu queres trabalhar em nós nessa noite. Recebo a oração da igreja. Obrigado pela oração dos irmãos. Obrigado também pelas coisas que tu queres falar conosco. Eu oro e te peço, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos entender essa passagem melhor numa exposição rápida, um panorama dessa palavra, e depois a gente vai trabalhar alguns pontos aqui dessa palavra com os irmãos. A Bíblia diz que
passada essas coisas, quais coisas eram passadas? Jesus, ele vinha de outros milagres. Se a gente lê aqui os capítulos anteriores, versículos, Jesus já tinha operado muitos milagres, feito muitas coisas. Por isso essa expressão, passada estas coisas, a Bíblia diz que Jesus estava numa festa dos judeus. Ministrei aqui sobre Jesus na festa do casamento. Agora ele está na festa dos judeus. Jesus gosta de festa, amém? E Jesus subiu para Jerusalém. Mas ele subiu para Jerusalém com um propósito. A palavra diz que existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda, Deus tem nos deu a oportunidade de estarmos nesse lugar também, lá no tanque de Betesda. Foi algo interessante que Deus nos deu nesse lugar. Mas o que quer dizer Betesda? Casa ou lugar de misericórdia. Então, ele estava na festa, num lugar específico, porque Jesus vai nesses lugares sempre com um propósito. E aqui creio que Deus quer nos falar já, para que nós vamos à festa? Só para divertir, ou por alguma ação social, um evento, etc. Não. Ele tinha ali um propósito. E a Bíblia diz que tinha 5 pavilhões, ou então 5 alpendres. Era esse o lugar. Imagina Jesus ali, tinha 5 portas com alpendres. E Jesus estava ali. E aí embaixo ali comportava a multidão, ou naquele mesmo espaço. E naquele dia tinha essa festa dos judeus. Mas a Bíblia diz que naquela festa haviam muitos enfermos. E tinha uma multidão. Então tinha gente com muitas doenças. Cegos, coxos, paralíticos. E o que aconteceu? Um dos últimos cânticos que Deus nos deu aqui foi o sobrenatural. E quando, então, aquela multidão estava ali, um anjo agitava as águas e o primeiro que entrava no tanque era curado. E a Bíblia diz que eles saravam de qualquer doença que tivessem. Tremendo isso. Deus quer o sobrenatural. O que pode mudar as nossas reuniões é o sobrenatural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque essa é a vontade de Deus. Então tinha muitos milagres, mas Jesus se prende principalmente num milagre específico, que tinha um homem ali, a Bíblia diz, já há 38 anos, estava paralítico, enfermo. E quando a gente olha para essa palavra, aqui tem um detalhe muito importante que Deus quer falar também conosco. No versículo 6, vendo Jesus, esse homem deitado, que estava ali há muito tempo, perguntou para aquele homem: queres ser curado? Ele respondeu: eu quero, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, desce um outro antes de mim. Ele explicou para Jesus então o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus cura aquele paralítico. E quando ele cura, ele disse para aquele homem que imediatamente, depois desse milagre, dessa cura, ele tomou o leito, toma o teu leito e anda, foi o que ele disse. Mas tem um outro problema nessa cura, que aquele dia era sábado. Isso aqui é um milagre dessa passagem, e aqui a gente pode tirar
muitas lições dessa palavra. A primeira lição que a gente pode aprender é essa, que Jesus, ele vai em alguns lugares sempre com um propósito. E o propósito dele é se revelar, é curar, é proclamar a palavra, é ter contato com gente que pode experimentar a Deus, pode conhecer a Deus. A gente sabe que os judeus tinham organizado aquela festa, mas Jesus, ele quer estar naquele lugar para operar milagres. Eu creio que é assim que Deus quer trabalhar conosco. Fazemos as coisas com propósito, com objetivo. E Jesus gosta desses lugares simples. Ao invés de estar na festa, numa situação toda que ele está desapercebido de tudo, que acontece com muitos de nós, às vezes vamos para a festa e relaxamos. A gente não pergunta o que Deus quer de mim para essa pessoa. O que Deus quer falar, como Deus quer me usar. E aqui tem uma lição muito tremenda para a nossa vida. Porque Deus quer que possamos ter uma vida com propósito. Amanhã tem um casamento. E será que o propósito é só a alegria? E será também. Mas às vezes a Sâmia fala comigo assim: você vem para uma festa de casamento e quantas mesas eu fico sentando, pastoreando, e algumas vezes ela fica perto de mim, e eu fico bastante ocupado com uma quantidade de coisas que eu entendo que tenho que fazer, e eu faço. Amanhã, em nome de Jesus, eu quero te pedir, quando você notar aquelas pessoas que a gente não vê de uma forma mais comum, esteja atento, porque pode ser que Deus queira te usar na vida dessas pessoas. Vai, entrega uma palavra, ora por elas, manifesta a glória de Deus, o poder de Deus na vida dessas pessoas. Diga para elas, né? Quem sabe, que saudade, tenho sentido sua falta, que bom te ver. Entrega uma palavra de Deus, ora para que essas pessoas sejam curadas. Você as conhece, e o Espírito Santo de Deus, ele pode também te revelar. Então amanhã tem uma festa, mas o que eu mais quero é que Deus seja glorificado, porque Ele é o Senhor dessa festa, e Ele de fato tem que ser exaltado, e será exaltado em nome de Jesus, porque de fato Ele se agrada desse comportamento nosso. Uma outra coisa importante também, que Deus me chama a atenção a respeito dessa questão de Jesus nesse lugar. Eu sei que os irmãos estão reformando aqui, né? E vai ficar mais bonito. Louvado seja o Senhor. Amém? Não é que está feio não, mas vai ficar mais bonito, não é que está feio não. Entendam isso. Jesus gostava desses lugares, mas principalmente do que ele podia fazer nesses lugares. Então, muitas vezes, a gente trabalha muito para que isso aqui esteja bonito. Amém? E vai ficar bonito, em nome de Jesus. Eu vi que o baterista fica até destacado, assim, ele senta, todo mundo pode olhar o movimento dele, né? Aqui tem essas luzes também, vai ter um ar-condicionado para ficar mais fresco, em nome de Jesus. Não tem problema com nada disso. Mas Deus tem nos levado algumas vezes em alguns lugares, por exemplo, na Alemanha, e como o ar-condicionado nos Estados Unidos, países de primeiro mundo e lugares que são muito aconchegantes, e na verdade
não tem problema nenhum o lugar ser confortável. Aleluia. Mas o que nós sempre precisamos lembrar, que o lugar que torna o ambiente totalmente transformados é o nosso coração. Nós podemos deixar isso aqui super lindo, mas o que vai fazer diferença é a presença de Deus dentro de nós. Amém por isso? Não é que a gente não queira que fique bonito, mas é que bonito mesmo é a vida de Deus dentro de nós. Então Jesus estava ali, e naquele lugar havia milagres. O sobrenatural, ele podia realmente acontecer, e Deus trabalhar muitas coisas. Eu falei da Alemanha, a música na Alemanha era tão linda. Eu conheci vários irmãos que foram para estudar música, e a gente que já tinha formado aqui, e eles eram excelentes músicos, né? Mas às vezes, quando a música é bonita demais, e tem gente assim que tão capacitada para tocar, e com tanta harmonia, é quase que se a gente pensasse assim, precisa pouco do Espírito Santo, porque essa música já toca demais. A música é tão bonita, e o pessoal toca tão bem, que todo mundo chora, mas às vezes não chora com arrependimento, com quebrantamento, com humilhação. Então nós queremos gente dedicada, nós queremos gente que possa tocar com toda a dedicação, né? Eu me lembro de um irmão do violino, e ele treinava, e treinava, e treinava, e ele tocava, era lindo aquele violino. Mas como é que era a reunião lá com os alemães? Fria. A música era linda, mas a reunião era fria. Deus não quer essas coisas frias, mas Deus quer trabalhar em nós a sua vida. E quando a gente vê a vida de Deus, nós todos somos tocados. E Jesus era aquele homem naquele lugar que fazia toda a diferença. E a gente tem que meditar nele, onde nós formos, em qualquer lugar que nós estivermos, Deus vai nos usar para que a glória dele possa ser revelada. Os irmãos lembram daquela situação daquele cego lá de Jericó? A Bíblia diz que ele gritava, porque de alguma forma tinha um barulho, né? E aquele barulho ali era Jesus que estava então passando, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, muitas vezes a gente pensa que Jesus vai operar num lugar assim, e Deus pode operar, mas aqui eu entendo que é a sobremesa, amém? A comida de fato que o Senhor vai nos dar é aquela que nós vivemos o dia a dia, operando milagres pela rua, como Jesus fazia, tocava nas pessoas e elas eram curadas. Louvado seja o Senhor. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue, já tinha 12 anos, e aquela mulher tocou em Jesus, e os discípulos perguntavam: é porque quem me tocou? Não, mas tem uma multidão aqui, você quer saber quem te tocou? Não, alguém me tocou diferente. Aleluia. A gente vê que a obra que Deus faz é através de nós. Nós somos essas pessoas que Deus vai usar para a glória do seu nome, e que Ele vai fazer grandes coisas, e que tem que haver nesse processo nosso o sobrenatural. Amém? Vamos nos abrir para o sobrenatural. O sobrenatural algumas vezes não é algo que acontece de uma forma estática, a gente está acomodado. Não, o sobrenatural é quando nós nos abrimos para o milagre, para o sobrenatural.
Algumas vezes as nossas reuniões são muito convencionais, mas Deus não quer essas coisas convencionais. Ele aceita, mas Ele quer mover no nosso meio o sobrenatural, a sua glória, a sua vontade. Então, na realidade, o que Deus quer achar em nós é um coração cheio de paixão pela obra de Deus, pela vida de Deus. Então, eu quero te deixar à vontade para dar aleluia, para dar glória a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para falar em línguas. Se você atrapalhar, a gente até... Minha esposa, ela era assim, a Sâmia era muito séria, assim, é um tipo bem diferente de mim, né? A Sâmia. Por isso que o nosso casamento deu certo. Deu errado muitos dias, mas deu certo, já compartilhamos sobre isso. Mas eu digo para os irmãos assim, e ela queria, a gente sabia do batismo com o Espírito Santo, a gente sabia do poder de Deus e tal, mas ela tinha muitos bloqueios, né, para isso. E Deus teve que pegar a Sâmia assim, né, amor? Firme aí, tá, amor? Deus teve que pegar a Sâmia numa praça pública, naquele culto ao ar livre, e ela que era toda comedida, toda centrada, toda racional, Deus pegou, batizou com o Espírito Santo, e ela numa praça pública até atrapalhou a reunião, porque falava em línguas, ficou sapatinho de fogo, reteté, poder total, né? Então, Deus operou um milagre, tivemos que carregá-la falando em línguas, lá para a reunião que teríamos depois desse culto ao ar livre. E é assim que Deus faz, quebra a pessoa totalmente e opera mesmo milagre. Então, o que nós queremos dizer é que as coisas têm que funcionar. No grupo caseiro, Deus operando milagres, tá bem? Na célula, eu não sei qual é a nomenclatura que os irmãos usam aqui, mas eu quero dizer que o que Deus quer fazer são coisas grandiosas conosco, onde nós estivermos, e a partir das nossas casas, operar milagres, o sobrenatural. Aleluia. Pode glorificar a Deus mesmo. Pode dar aleluias ao Senhor. Manaias, Neias, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. E o que Deus quer é tomar as nossas reuniões de tal maneira que Ele opere esse milagre. Mas para isso é preciso oração. Amém? Oração, palavra, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E Deus trabalhando através de nós, porque cada um de nós, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que Ele quer nos usar como vaso, em todo lugar. Deus quer nos usar, amém? E quando Deus nos usa, os irmãos podem imaginar, numa festa Jesus está curando, coxo, cego, paralítico. Que festa é essa, Jesus? Será que alguém queria estar lá na festa, comendo, bebendo, e coisas assim descontraídas de lá? O poder todo estava acontecendo ali através da vida de Jesus. E nós queremos esse milagre, porque de fato, quando Deus opera esse milagre, inclusive Ele quebra a ordem da festa, do culto, amém? Da liturgia, amém? Vamos estar dispostos a deixar Deus quebrar tudo. Louvado seja o Senhor. Porque o que nós queremos é uma experiência onde Ele trabalha, ou trabalha o seu coração, corpo, alma e espírito, amém? De tal maneira que a gente experimente o Senhor, que a gente faça aquilo que Deus quer. Então esse é o trabalho que Deus quer de cada um de nós. Então, essa visão do coração de Deus
é que tem que estar no nosso coração. Então, Betesda, esse lugar onde estão as pessoas necessitadas, onde tem gente que tem sofrido, que está vivendo uma experiência de fraqueza, que quer cura, e esse é o lugar, é no contexto da igreja que Deus quer trabalhar. Então, aqui a Bíblia diz que Jesus, ele viu, versículo 6, que um homem tão enfermo, havia 38 anos, versículo 6, Jesus vendo-o deitado, ele disse algo muito importante, perguntou: você quer ser curado? Às vezes nós pensamos assim, essa pergunta não tem nada a ver, o cara tem 38 anos, que é paralítico, está enfermo, deitado, é claro que ele quer ser curado. Mas, irmãos, meditando sobre essa palavra, Deus nos mostrou claramente que essa pergunta, ela tem tudo a ver, porque a gente conhece irmãos, irmãs, pessoas que estão no nosso meio, e elas não querem ser curadas. Concorda? Tem gente sentadinha e não quer cura, pelo contrário, é peso, dá trabalho, tem dificuldades. Às vezes você olha, meu irmão, em nome de Jesus, seja curado, curada dessa amargura. Não, mas a pessoa é amargurada, é ressentida. A pessoa tem problema com perdão, não perdoa. A pessoa tem problema com impureza, mantém essas coisas. Por isso que a pergunta de Jesus, ela tem tudo a ver nessa ou nesse sentido. Queres ser curado? Entre nós tem essa gente. E hoje a pergunta que Deus está fazendo para você: você quer ser curado? Amém? Aí a gente tem que ir lá na ferida, lá no carnegão, porque nós que deixamos o pecado do adultério, do roubo, tem irmãos que deixaram a mentira, só continua com aquela mentira branca, né? Não tem aquela situação assim, é que você deixou o que é grave, mas fica lustrando o seu pecado assim, porque você não quer abrir mão dele. E são algumas coisas que você até pensa, não, mas se tirar isso de mim, está tirando um pedaço. O que Deus quer é te matar mesmo. É um processo de morte. Amém? É um processo de cruz. Então essa pergunta é importantíssima, porque Deus quer nos curar. E tem coisas que parecem muito legítimas, né? E não são. Trabalho, por exemplo, é uma coisa importante para todos nós, temos que trabalhar. Mas e aquelas pessoas que querem só trabalhar, estão ocupadas com o trabalho, trocam prioridades o tempo todo? Não, trabalho é importante, mas tem que ocupar um lugar na nossa vida. Não é que é proibido e amanhã tem irmãos que estão numa prova e tem Santos e Palmeiras amanhã, na hora do casamento, e casamento sempre atrasa, tem que orar amanhã para a noiva não atrasar e tudo, aí o irmão fica pagando um preço por isso, né? Mas de fato, qual que é a nossa prioridade? É a decisão do campeonato, seja ele paulista, mineiro e outros campeonatos aí que estão decidindo amanhã? O meu campeão é Jesus, o meu Senhor é Jesus. E esse papo de ser de santos, porque bem, os irmãos conhecem bem. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque a gente não deixa algumas coisas tomarem espaço no nosso coração. Mas a pergunta que Deus está te falando, e eu quero que o Espírito Santo te fale: você quer ser curado? Responda para ele assim, nessa área: eu quero ser curado.
Deus quer nos curar, Deus quer trabalhar em nós. A gente está sentadinho faz tempo cantando, orando, participando de reunião, mas alguns continuam enfermos. E esses que continuam enfermos, Deus está perguntando: você quer ser curado? É a insistência de Deus a respeito da sua vida. Porque não é a questão de você ficar só olhando ou participando de reunião, você ser frequente. Isso também pode ser, seja frequente, coloque essa prioridade, mas seja curado. Quando Deus te fala algo específico que você discerne no seu coração: eu estou vacilando nessa área, não está legal, eu tenho que abrir isso aqui para Deus, para os irmãos, eu tenho que confessar, eu tenho que abandonar o meu pecado. E algumas vezes nós falamos aqui para os casais, né? E tem coisas assim que acontecem que nos parecem assim legítimas, mas a gente tem que abrir mão. Lembrando aqui de uma situação, por exemplo, da esposa. Aí você conhece aquela esposa que fica gotejando assim no marido, ela fica só gotejando. O que a Bíblia diz, fala sobre essas mulheres? É melhor, o que, irmãos, lembram? Está bem embolado aí, né? Um só falando, é melhor o quê? Morar lá no eirado, né? Morar lá fora do que essa mulher gotejando na minha cabeça. Para, então, com coisas que ao invés de ganhar o seu marido, só ganha a raiva dele. Ele também não pode ficar com raiva. Amém? Não é de Deus. Ele também não pode ter ira. Tem ira lá na sua casa? Deus está perguntando. Se tem ira, Deus quer te curar. Queres ser curado? É a pergunta do Senhor, aqui no versículo 6. E a pergunta tem tudo a ver, porque alguns de nós vivemos dezenas de anos e não aceitamos essa cura que vem do Senhor. Mas hoje Deus está falando à igreja sobre sermos curados. Amém? E é o que Deus quer trabalhar na nossa vida. Eu quero que você guarde isso que o Espírito Santo está te falando, e você até o final vai dizer: eu quero ser curado dessa área. Amém? Dessa área. E seja muito específico, porque quando você aponta assim a ferida, põe o dedo na ferida. Lembra daquela passagem lá no Velho Testamento sobre caiu o machado? Onde caiu o machado? Tem que mostrar onde caiu o machado. Porque de repente, se você mostra, você pode ser curado. Amém? É o que Deus quer de você. Aí o versículo 7, tem uma outra afirmação também, que Deus quer nos falar, mas falar muito. Quando a palavra diz, ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, o que Deus quer também nos falar sobre esse versículo? Deus quer nos falar sobre relacionamento. Deus quer nos falar sobre serviço. Deus quer nos falar sobre a questão de sermos educados. O cristão deveria ser o maior modelo de educação, principalmente nessa questão do relacionamento. Eu vi que tem uns irmãos com a camisa aí, posso te servir, é isso? Posso te servir? Nós todos devíamos ter uma camisa assim, escrito nas costas: posso te servir? Amém? Porque nosso relacionamento, nosso serviço, nossa hospitalidade, nosso amor, e essa questão da gente sempre dar a vez para o outro, isso é um testemunho. Amém? Quando você está numa mesa, tem vários bifes ali, gostosos de comer, você vai lá, põe o garfo no bife grande,
ou no pequeno? Não, seja sincero, hein? Seja sincero. Você deixa para o outro o bife melhor, ou você logo pega o seu bife e não se importa até se outros não vão comer? Amados, nós como cristãos, como discípulos, queremos dar um testemunho de relacionamento. O que Deus quer nos ensinar aqui nesse versículo é exatamente isso. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Eu acho que nós devíamos estarmos atentos em todo o tempo para o serviço, para o amor, para revelarmos um coração cordato. As pessoas que nos conhecem, elas têm que ficar impressionadas com o nosso relacionamento. Amém? E relacionamento é coisa que pode impactar as pessoas, ajudar as pessoas, servir as pessoas. Pode ser muito mais do que uma pregação, porque você fala com a sua vida, você dá testemunho com os seus atos, com a sua conduta, com aquilo que Deus trabalha através de você. Então, na formação, no discipulado, no processo nosso todo de amarmos a Deus, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós deveríamos sempre estarmos atentos a tudo que é o serviço, a tudo que é o amor, que é o testemunho de um cristão. Então aquele homem estava ali e ele precisava sim ser curado, mas não tinha ninguém que o ajudasse. É por isso que a gente tem que olhar para Betesda, que é essa casa, o lugar de misericórdia. Cada um de nós somos esse lugar de misericórdia. Cada um de nós somos esse lugar de cura. Não são meia dúzia de nós, né? Aí nós podíamos citar 6 nomes de homens que a gente reconhece. Não, Deus quer que Ele levante, você seja levantado, toda a igreja seja levantada. Não são só 6 homens, ou 6 mulheres, ou 12. Não é só o G12, irmãos. A gente precisa que Deus levante toda a igreja, e a igreja com esse coração de serviço. Então, o desafio que nós temos é servirmos uns aos outros em amor. Olha, isso aqui é fundamental, o relacionamento é fundamental. A gente tem que ser cheio desse calor de Deus, amém? A gente tem que ser fogo de Deus. Cantamos aqui na terra. A gente tem que expressar a vida de Deus. Um abraço pode mudar a vida das pessoas. Amém? Tem gente que já disse que meu beijo tem poder. Eu tentei até fazer aquele canto. Meu beijo tem poder, meu beijo tem poder. Aleluia, meu beijo. Eu já beijei uns homens que foram salvos. Amém? De verdade, Beda. É de verdade. A gente tem... Quando a Bíblia diz lá sobre os ósculos santos, né, que está na palavra, com essa palavra, é acolher um ao outro. Nosso abraço pode ser cheio de Deus. Nosso beijo, ele é puro, ele é cheio de Deus, ele salva pessoas. Amém? Então isso é relacionamento, isso é comunhão. Quando pelo contrário a gente é egoísta, quando pelo contrário nós somos frios, isso não agrada a Deus, mas Deus está nos chamando para o relacionamento. E quanto mais nós nos relacionarmos, mais Deus vai atrair as pessoas. As pessoas são atraídas por esse acolhimento nosso. Eu não quero só que você concorde, eu quero principalmente que você diga: eu vou mudar o meu comportamento, amém? Eu vou acolher as pessoas. Isso não pode ser papel, eu não conheço, mas tem 2 irmãs ali na porta,
Imagino, ela está, posso te servir? Ela já foi servir, amém? A outra vai servir também? Não tem que ser duas irmãs só escaladas, mas a igreja toda tem que estar pronta para servir, discernindo assim todas as situações, olhando para tudo com aquele olhar de águia, né? Buscando discernimento, o que há de necessidade, o que Deus quer me mostrar, o que eu posso fazer. Eu vou dar um testemunho forte de amor, de serviço, de ajuda. As pessoas podem ficar tocadas. Eu não te falei nada, mas Deus falou para você a respeito da minha vida. Isso é Deus, é relacionamento. Então, esse homem estava paralítico. Quantas pessoas estão enfermas, paralíticas, e que poderão ser tocadas pela nossa atitude? Então, duas coisas, Deus já nos falou claramente, três coisas. A gente precisa desse anjo, amém? Dessas coisas sobrenatural, agitando a água. Nós queremos isso, irmãos. Tem que ser amém de poder, de pentecostal. Aleluia. Amém. Quando alguém der aleluia assim, você, poxa, está me assustando? Não, irmãos. Assusta quando tudo é silencioso, mas quando tudo está no barulho de Deus, não assusta mais. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Tem que ser assim, porque acorda quem está dormindo, levanta o morto em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então é o que Deus quer trabalhar através da nossa vida: relacionamento, comunhão, calor de Deus, unção de Deus, poder de Deus, vida de Deus. Então essas pessoas, e tem tantas, nós estamos falando aqui da reunião, mas tem lá o seu vizinho, tem lá o seu colega de trabalho, a gente tem lá o pessoal da escola. Então, desde o mais velho até o mais jovem, a gente tem tantas pessoas que necessitam desse toque da mão de Deus sobre eles. Amém? Queremos o sobrenatural, queremos ser curados, queremos que Deus trabalhe em nós o relacionamento. Aí a gente vai para o milagre aqui. Então Jesus disse àquele paralítico, né? Versículo 8: levanta, toma o teu leito e anda. Porque Jesus não dependia desse anjo agitando as águas. Ele pode pegar e fazer um milagre só com uma palavra. Basta uma palavra tua. Amém? Eu quero que nessa noite Deus fale com você assim: basta só uma palavra, e que você receba essa palavra e seja liberado através dessa palavra, porque basta uma palavra do Senhor. Eu já tive em situação assim que eu queria só uma palavra, e aquela palavra foi bálsamo para a minha vida. Amém? É assim que nós temos que viver um Deus sobrenatural, que com uma palavra muda tudo. Louvado seja o Senhor. Aí Jesus deu uma ordem ali, e aquele paralítico, a Bíblia diz, imediatamente o homem se viu curado, e tomou o leito, e pôs-se a andar. Irmãos, imagina a cena. Agora o paralítico pega a cama e sai com ela na cabeça. Que coisa tremenda! É obra do Espírito Santo. Amém? Ele está com a cama na cabeça, carregando a cama. Que situação! 38 anos entrevado. Agora, com uma palavra de Deus, ele sai com a cama na cabeça. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que opera milagre, que quer hoje nos usar para operarmos milagres, porque a Bíblia diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É promessa da palavra. A Bíblia diz que a gente tem que orar por essas pessoas. É só dor de cabeça, toma Neosaldina. É assim que a gente faz, recorre logo.
impõe as mãos em nome de Jesus. Seja dor de barriga, impõe as mãos. Seja qualquer situação, clama ao Senhor por um milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, amém? E Ele pode operar com poder. Mas aqui tem um problema no versículo 9, que a Bíblia diz que aquele dia era sábado. Amados, por isso os judeus disseram àquele que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aqui Deus quer nos falar e trazer uma outra lição, que é a questão da regra. Irmãos, diante de um milagre desse, o paralítico, 38 anos, o pessoal conhecia, sabia, ele sai com a cama na cabeça, mas a religião é um negócio terrível. E a religião, os religiosos dizem para ele: não te é lícito sair com essa cama na cabeça, porque hoje é sábado. Ao que lhe respondeu: aquele que me curou foi o mesmo que diz: toma o teu leito e anda. Perguntaram: quem que é esse homem? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Amados, se tem uma coisa que Deus quer quebrar entre nós, é esse costume da religião. A religião nos coloca todos sentadinhos. Para a gente voltar aqui, é sempre domingo a reunião, né? E o Beda falou assim: estamos quebrando a nossa tradição. Hoje nós somos sabatistas. Amém? Irmãos, a igreja é linda pela flexibilidade. A igreja é linda porque ela se move. A igreja é linda porque a gente não segue uma liturgia, uma regra. Vamos quebrar tudo isso, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Jesus estava quebrando uma regra ali. E algumas vezes, ao invés de olhar para o milagre, a gente fica ditando regras. Hoje é sábado, não pode, não é lícito, não está certo. Então, os nossos costumes religiosos vão impedindo a obra que Deus quer fazer entre nós. Não é isso, irmãos? Tá certo? Algumas vezes essa quantidade de costume, e que é muito forte, ela nos impede de obedecer a Deus. O que aconteceu lá em Atos, no capítulo 9, quando Jesus fala para Pedro, capítulo 10, melhor dizendo, Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. No dia seguinte, Atos 10, versículo 9. Indo eles, caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Meio-dia, Pedro subiu para orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, um milagre, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouvindo a voz que se dirigia a ele, e disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. A religião de Pedro não permitia, de fato Deus queria mudar, quebrar conceitos no coração de Pedro, e aqui é uma situação importantíssima. Ele tinha que pregar para os gentios, e Pedro resistiu essa visão, essa palavra de Deus. Algumas vezes nós resistimos a Deus com a nossa religião. Nossa religião é forte, é muito forte. E ao invés da gente ouvir Deus, como aconteceu aqui com Pedro,
a gente quer dar lugar à nossa religião. Amados, em nome de Jesus Cristo, vamos estar abertos para Deus ter toda a liberdade entre nós. Amém? Isso vai gerar mudanças. Tem que gerar mudanças. Amém? Nós queremos ajudarmos uns aos outros, né? Para que essas mudanças elas aconteçam. Quais mudanças Deus pode operar? Os irmãos se preparam aqui, que eu vou pregar, eu chego aqui nem consigo pregar. Está o derramado do Espírito Santo. Isso é bom, vou ficar feliz. Oh Deus, eu tinha que pregar. Pregar o quê? Deus já fez tudo. Amém? Isso é tremendo. De repente, ao invés de começar aqui a música, o cântico, aí Deus começa a levantar uma irmã que chegou cheia de poder, entrega uma palavra profética, muda a ordem do culto. Amém? E a desordem do culto fica melhor do que a ordem que a gente tinha. Aleluia! A gente está aberto para que Deus possa embaralhar isso tudo aqui, e que Ele faça como Ele quer, e não propriamente que prevaleça a minha regra. Eu digo algumas vezes para os irmãos, eu tenho que ter um mínimo de definição, mas o máximo de dependência do Espírito Santo. Amém? Depender do Espírito Santo significa bagunça? Não, significa que Ele tem liberdade de fazer como Ele quer, e Ele faz como Ele quer. Então não vamos resistir ao Espírito Santo, amém? Mas vamos dar lugar ao Espírito Santo. Estou vendo muito amém, hein? Depois a gente vai ter que mexer com tudo isso. Tem gente mais quietinha, mão no queixo, mas está dando amém, né, minha irmã? Louvado seja o Senhor. Dá mesmo amém, porque a gente quer quebrar normas, estrutura, amém? E algumas vezes a gente vai ficar, puxa, mas por que é assim? É assim porque Deus quer, porque Deus fez, porque Deus, Ele de fato não está comprometido com um comportamento religioso meu, que sufoca. Mas nós vamos ficar boquiabertos com a obra do Espírito Santo, que permite coisas entre nós que a gente nunca imaginava. Aí a gente vai para casa dizendo, olha, hoje Deus tomou a reunião. Que bom, eu não tenho mais aquela ordem do culto, aquele negócio que acontecia tudo igual, tudo igual, tudo igual, a minha tradição foi quebrada. Amém, aleluia, nós queremos isso em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. Coisas tremendas Deus quer fazer conosco. E quando tem uma regra aqui, ó, tem uma palavra em Gálatas, no capítulo 6, Gálatas 6, pode colocar aqui que esses versículos são importantes, versículos 14 até o versículo 16, e bebe assim dessa palavra, diz assim, mas longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado em mim, e eu para o mundo. Aleluia. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura. Qual que é a regra? Ser nova criatura. E ser nova criatura vai indicar que Deus está fazendo coisas conosco, que é do novo homem, criado por Deus. Amém? Que está aprendendo de Deus, que está falando o que Deus quer, fazendo o que Deus quer. Então a regra é essa, ser nova criatura. E todos os que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Posso ler até o 18, mas vamos parar por aqui. Então, na realidade, a reunião da igreja tem que ter a manifestação do corpo de Cristo. Amém? De repente aqui tem um palco, desculpe Beda, Fábio e outros irmãos,
Mas colocar aqui um microfone à disposição, pode ser até num pedestal, não tem problema, mas ficar alguns irmãos aqui, porque se alguém disser assim, eu tenho a palavra de Deus, aí a palavra pode ser, naquele momento, julgada, discernida, mas alguém entregou algo de Deus, diferente do que estava programado, quebrou uma regra, quebrou um costume, quebrou a liturgia, e a participação dos irmãos, ela é algo essencial para a igreja, porque Deus fala através do corpo, Deus pode falar através desse púlpito aqui, mas a reunião não pode estar centralizada aqui, a reunião ela tem que estar debaixo da orientação do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos, aleluia, e tomara que tenha muita palavra, porque a gente vai poder escolher, um grupo aqui de líderes vai discernir, a gente tem tanta palavra de Deus que a gente vai escolher algumas melhores, ou algumas para aquela noite, mas no corpo há vida, há manifestação, não é que a regra que o pastor prega é que os outros são assistentes, mas agora os que são assistentes, eles não são só ouvintes, eles são mensageiros da palavra que Deus quer nos entregar hoje à noite. Aí quem não estava na escala, vai ocupar o lugar por uma escala do alto, de Deus, e que trouxe esses irmãos para fazer. Amém? Às vezes é preciso uma mudança de cultura. Mudança de cultura é difícil, né? Porque a gente tem até um ditado complicado, mas o uso do cachimbo deixa a boca torta. Não é isso? Aí você fica o tempo todo fazendo a mesma coisa para desacostumar. Não tem lá um negócio, acho que não está nem então na moda, desapega, né? Tem gente que é apegado, eu conheço gente assim, né? Mas desapega, é bom. Então você tem que ser desapegado assim do costume, da regra, e tirar a sua religião e deixar Deus falar. Então, tem muitas coisas que de fato a gente faz, mas que sufoca a vida de Deus, e a gente quer mudança nas nossas reuniões, mas não haverá mudança se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, porque se a gente fizer as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados, é assim, mas Deus quer fazer algo novo para nos trazer resultados que são diferentes. Então, para isso, a gente não tem que ter uma reunião já pré-elaborada, pré-condicionada a isso ou aquilo, mas nós queremos ter uma reunião onde Deus tenha liberdade, amém? E nós queremos essa liberdade de Deus. Então, se Deus, olha bem, a religião não permitia que aquele homem fosse curado no sábado, religião forte essa, maior do que aquele milagre. Eu já tive em Israel, irmãos, quanta hipocrisia. O judeu sabe, por exemplo, que ele não pode andar no sábado 600 metros, me parece, desculpe aí se a minha medida está, mas é menos de 1 quilômetro, a não ser que ele tenha uma posse. Sabe o que ele faz no sábado? Ele pega uma blusa e coloca no caminho, depois pega um sapato e coloca no caminho, ele pega alguma coisa que ele possui para poder andar 600, 1.200, 1.800, hipocrisia, malandragem. O judeu no sábado, ele não pode apertar os andares do elevador lá em Israel. O que ele faz? Ele programa o elevador na sexta, para que todos os andares estejam apertados. Minha esposa, que só anda assim, do horário para lá, um pouquinho, né? Isso aí é uma batalha, mas Deus vai operar. Não sei, se não operar, só a sepultura vai resolver. Eu estou tranquilo.
Mas aí ela pega o elevador errado, correndo, para em todo andar. O judeu quer assistir a televisão, mas ele deixa a televisão ligada já na sexta-noite, para o sábado. Hipocrisia. Irmãos, isso é verdade o que eu estou dizendo. E outras práticas que eles têm, mas é coisa da lei. Então a gente não tem que andar nessa lei dos homens, mas nós temos que andar debaixo da direção do Espírito Santo, amém? Deixa Deus trabalhar o seu coração, para que você possa entender que quando a gente está cheio de vida, a gente não fica gritando por regra, e Deus vai nos dirigir. Está pensativa, né, irmã? É isso mesmo. Louvado seja o Senhor. Eu quero que vocês pensem muito e orem muito. Senhor, quebra. Eu creio que Deus pode quebrar. Nós necessitamos, nesses dias, eu tenho dito lá em Vitória também com os irmãos, de Deus fazer algo novo entre nós. Eu quero esse novo de Deus, amém? Eu quero que Deus faça algo que possa quebrar esses costumes para a glória do Senhor e tomar a Deus, como já aconteceu conosco. Está tudo preparado, música e músicos prontos, mas não toca nada naquela noite, porque de fato Deus tem algo a fazer, que Ele é a música daquela noite. E o que Deus quer é adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou então tem aquela noite que os músicos são tomados com tal poder e o pregador não fica sentido, porque para que ele vai ficar sentido? Deus já fez tudo através da palavra profética, da música, do que Deus operou. Então, irmãos, mais uma aplicação linda nesse texto. Mas aí no versículo 14, a Bíblia diz assim: mais tarde Jesus encontrou no templo aquele homem e disse: olha que já estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, o que Deus quer nos falar aqui nesse versículo e nesse texto todo? Sobre a santificação. Deus curou esse paralítico e agora disse para ele: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se tem uma coisa que Deus quer da igreja, é a santidade, amém? Nossas reuniões, elas serão tremendas, na medida que todos chegarmos aqui cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se de fato Deus trabalhar, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E a santificação é quebrantamento, é humilhação, é confissão, é o que Deus pode fazer conosco ao longo da semana. A gente não tem que esperar a reunião de domingo à noite. Sei que os irmãos têm outras reuniões, certamente, mas irmãos, nós somos templo, morada, vaso, para a glória de Deus. Então esse homem que foi curado, nós que somos curados, cristãos, a gente foi curado daquela cegueira, daquela ignorância a respeito das coisas espirituais. A Bíblia diz: eu te dou glórias, eu te dou graças, porque essas coisas ocultastes aos sábios entendidos, mas revelastes a nós os pequeninos. Irmãos, Deus nos revelou essa grandeza. Eu entro para dentro do quarto, eu só queria ficar lá, chorando, orando, escrevendo, quebrantado, ouvindo cântico. Que coisa gostosa é poder repartir meu coração com Deus, receber o coração de Deus, pegar uma caneta e papel, anotar, escrever, abrir a Bíblia, ter uma revelação de Deus. Que delícia! Isso é santificação, amém? Deus quer a nossa santificação, e a respeito das coisas que Ele fez conosco,
Ele quer te dizer: sede santo, porque eu sou santo. E essa santificação é do Senhor. Depois de tudo que temos recebido, nós temos que ser santificados a cada dia. Amém? Buscar a santificação em todo o tempo. As coisas que Deus está te corrigindo, qualquer uma das coisas, fala ao Espírito Santo de Deus: eu me humilho, eu confesso, eu deixo o pecado. Amém? Aleluia. É o que Deus quer de nós. E para a gente terminar, eu quero falar o último ponto aqui dessa palavra. A Bíblia diz aqui, depois dessa cura, desse milagre, dessas lições tão tremendas, versículo 15: o homem retirou-se e disse aos judeus que Jesus o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E ele disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quero te dar uma notícia, e é a última lição desse texto. Se a gente está vivendo assim, a gente vai sofrer perseguições. Então, perseguição faz parte desse pacote. A Bíblia diz aqui que a religião, porque esses homens eram de fato religiosos, e eles procuravam Jesus para matá-lo. Mataram Jesus. Então o inimigo, ele quer matar aqueles que fazem o bem. Então, quando você deparar com perseguição, está escrito lá em Mateus, Sermão do Monte: bem-aventurado nós somos quando então fomos perseguidos e mentindo disserem todo mal contra nós. Então eu quero só te avisar que vivendo essas coisas, sendo curado, haverá perseguição. Sua vida está tranquila? Sem perseguição? Desconfia. Fica desconfiado, porque faz parte a perseguição. O cara fica bom quando ele tem que estar aos pés do Senhor: tem misericórdia de mim, de joelho, chorando. Senhor, o pessoal está me perseguindo, passei por essa, passei por aquela. A gente ora pela paz, mas nós crescemos em guerra. Amém por isso? E a gente tem que aceitar esse processo de deserto na nossa vida, de falta de compreensão, de coisas que Deus quer nos usar, mas o diabo vai tentar nos atacar primeiro. Antes, ele vai tentar criar situações. Irmãos, a batalha é espiritual, a guerra é espiritual. A gente entende isso, que a batalha, ela se trava nas regiões celestiais, contra potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Não vamos ignorar o mundo espiritual. Eu já tive situações que Deus queria me usar, específicas, eu tinha que ir para aquela cidade. O próprio Jesus enfrentou isso, né? Lembra quando está lá em Marcos capítulo 4, tem toda aquela situação do barco, e tem aquela tempestade toda. Ele tinha que, no capítulo 5 de Marcos, expulsar um demônio, aquele demônio terrível, que ficava andando lá no meio dos sepulcros, e era um demônio que ninguém conseguia expulsar. Mas, irmãos, a tempestade vem antes, e algumas tempestades vieram na minha vida, para impedir que eu chegasse lá, para impedir que eu fizesse o que Deus queria que eu tivesse que fazer. Mas qual foi o meu papel? O que Deus falou comigo? Se humilha, quebranta. Atenção para isso aqui. Eu estou falando de coisas tão importantes, espirituais. Porque às vezes a gente pensa assim, não é o diabo. E o diabo está atacando sim.
mas requer uma posição sua de humilhação diante de Deus. Aconteceram algumas situações comigo, que eu tinha que ir, dobrar meus joelhos, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor forças para continuar, pedir perdão. O que é que você tem que fazer? A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe um plano contínuo do inferno de tentar destruir você. Mas ao invés de ficar debaixo de condenação ou situações que não agradam a Deus, vai aos pés do Senhor, enfrenta esse mundo espiritual, porque a perseguição vai vir, mas Deus é por nós, Deus cuida de nós. Então, o que Deus quer nos mostrar é que a perseguição, Filipenses 1:29, está escrito sobre, é um versículo que Deus está nos lembrando aqui, está escrito assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A nós foi concedida a graça de padecer, e não somente de crer. Então está no pacote que o processo de morte, de perseguição, de padecermos, é algo de Deus em nós, e a nós foi concedida essa graça. Isso é graça. Então, como última lição dessa palavra, recebe isso da parte de Deus. Nós queremos entender as coisas que Deus está fazendo e falando conosco, no nome de Jesus Cristo. Essa passagem é tremenda, para nos mostrar essas lições todas, e hoje Deus está falando conosco, e nós vamos responder: Senhor, eu quero esse milagre. Senhor, envia os teus anjos, ou o teu anjo, para agitar a água. Deus quer a sua vida no sobrenatural. E agora, você e Deus, pode fechar os seus olhos, orar, e dizer: Senhor, eu necessito de cura nessa área. Eu sei que eu preciso de cura. E seja específico. Coloca o dedo na ferida e fala: eu preciso, Deus. Peça perdão ao Senhor, porque de fato algumas vezes você, ao invés de dar lugar para o outro, você quer ocupar aquele lugar, e de uma forma egoísta. Mas Deus nos chamou para servir. Entenda que às vezes a religião gerou regras na sua vida e você só sabe entender alguma coisa dentro da sua caixinha. Mas nós não queremos viver só dentro da caixinha. Nós queremos que Deus trabalhe e faça milagres. Nós queremos viver em santidade. Que Deus opere santidade no nosso coração. E por fim, perseguição. Obrigado, Senhor. Eu quero saber lidar com essas coisas. Eu quero, Senhor, glorificar o teu nome, mesmo em situações de tanta adversidade. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero, Senhor, que tu tomes o meu coração e trabalhe comigo, porque quando Deus operar esse milagre em você, coisas novas vão acontecer.